Bom, então agora 2h49. Você acabou de assistir aí, assim como a gente, ao documentário Amor na Primeira Pessoa, que mostra como é que um casal de adolescentes norte-americanos, lida com uma gravidez que não estava nos planos, com a vida longe da família e também dos amigos. Durante esta semana, sempre após a exibição do Sala, o Conexão Futura aqui está aprofundando temas com convidados que refletem, que estudam sobre essas realidades. E hoje está aqui a médica Renata Aranha, ela é professora de ginecologia da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também chefe do Departamento de Planejamento Familiar. Bom, inicialmente, Renata, queria agradecer a sua presença aqui. Prazer. E perguntar para você se, ao assistir o documentário, você consegue perceber ou traçar algum paralelo com a nossa realidade aqui no Brasil. O documentário é lindo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado, primeiro que são jovens de 20 anos, né? Adolescentes, e a gente tem que ter cuidado. Quando a gente fala gravidez na adolescência, a gente fala, às vezes, antes dos 14 anos até... após os 18 anos. Então, após 18 anos, esses 20 anos de idade, que está nesse grupo, já tem alguma maturidade. Você repara a forma de um pensamento já mais abstrato, de uma empatia, de uma identidade mais definida, né? Da separação da família como uma percepção. Isso já são desses acima de 18 anos. Então, a gente tem que ter cuidado, porque essa beleza toda, quando a gente vê na prática, né? É diferente. Né? Isso tudo vai se formando, né? O jovem antes dos 14 anos, ele só pensa nele, ele é totalmente egocentrado, ele não tem essa capacidade. A experiência sexual são experiências, não tem ainda um relacionamento, não tem um apoio de um pai, na verdade, né? Você não tem esse parceiro, na maioria das vezes. Então, é lindo o documentário, lindo as fotos. Pelo aspecto da saúde, né? A menina do documentário, ela teve o tempo todo um pré-natal, né? Extremamente bem conduzido. Você vê que ela é acompanhada em vários momentos da gravidez, né? Aqui no Brasil, isso não acontece para essas meninas e meninos, ou acontece? Não, acontece, tem o pré-natal, tem disponível, mas acontece que o próprio adolescente, ele tem uma questão que ele some. Ele não tem a percepção de risco que se desenvolve ao longo, né? Ao longo. Então, ele não tem a noção de que ele precisa cuidar efetivamente disso. Tanto que o risco da... Mas por quê? Ele pensa que a gravidez vai ser natural, que vai decorrer com tranquilidade? Ela engravida, na verdade, eles, né, o casal, porque é um pensamento mágico, nada acontece comigo, né? É um pensamento que não tem ainda a ser desenvolvido. Então, ela engravida e também some do pré-natal, e eu acho que aí entra uma questão do Brasil específica, que a gente pode diferenciar, que é um acolhimento desse casal, dessa menina que chega, né? Então, normalmente, em outros países, onde você tem, por exemplo, a legalização do aborto, apesar da gestação não ser planejada, ela é desejada a partir do momento que você, quando ela tem uma ambivalência, uma dúvida, ela não quer, você pode oferecer para ela algum suporte para isso. Aqui as meninas ficam realmente muito perdidas, né? E sem esse acompanhamento, não trazem para junto para conquistar essa aderência e esse acompanhamento de perto. Pois é, porque a gente observa que o casal, num dado momento, eles tomam a decisão de ter o filho, né? Quer dizer, isso foi uma opção deles. A opção contrária também poderia ter havido, né? Aqui não é dada essa chance para essas meninas e meninos, né? Não. Tomei até cuidado agora no meio da fala, porque é claro que ninguém é a favor do aborto. A gente eu trabalho no serviço de planejamento familiar, é onde eu acredito que a gente tem que intervir, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que... E de prevenção, acima de tudo, né? De prevenção de todas as outras coisas, doenças e tal, mas eu acho que é importante a gente receber e escutar essa paciente. Não só o médico tem uma abordagem muito risco, né? O risco é isso, o risco... E tem um outro lado que a gente pode ter, que é trabalhar na prevenção, que é o desenvolvimento da sexualidade, de hábitos, expressões sexuais, de vínculos, que a gente, às vezes, não deixa. Quando a gente consegue trazer essas mulheres para perto, a gente consegue melhorar até depois da gestação, até depois dessa opção. Então, cuidado, porque nem toda gestação não planejada, ela não é desejada, né? É uma diferença importante para a gente. Essa é uma gestação bastante desejada, com todas as dúvidas, né? E como é que é a orientação, especialmente quando você trabalha com meninas, né, assim, tão jovens, com 14, 15 anos, como é que é a orientação para que elas não tenham essa gravidez, assim, inesperada? Então, começar pelo que elas entendem, que é o prazer, né? Então, se você começa falando do final da história, né, do que dá errado, elas não entendem, está longe, né? Então, começa por uma coisa assim e depois, é claro, você vai entrar efetivamente na questão do risco, da gravidez desejada e da doença sexualmente transmissível. Então,
um adolescente, o ideal é que ele use a camisinha e o método que realmente protege da gravidez. E a pílula... Associa, então, dois métodos. Associa, o ideal é associar. E o ideal, nem a pílula, apesar de ser muito usada, não é para quem quer, para quem pode, né? Porque nem todo mundo tem capacidade de lembrar todo dia de usar uma medicação. E muitas vezes essa ambivalência, né? Porque o adolescente, ele está, o corpo mudando abruptamente, ele não é nem criança, nem adulto, então ele acaba que, inconscientemente, tornar-se mãe resolve essa questão, né? Então, agora eu sou adulto, tenho um filho. E a pílula, lembrar todo dia depende da vontade, da aderência, independente da relação sexual. Hoje de manhã eu vou acordar e vou tomar essa pílula regularmente, no horário certo, e muitas adolescentes, especialmente, não têm essa condição. Então, às vezes, um injetável mensal é um ótimo método associado à camisinha. Mas o injetável mensal seria o quê? É uma injeção que previne, ela funciona para o mês inteiro? Uma vez por mês. E ela tem disponível na rede pública? Nem sei. Por isso que a gente usa muitas vezes, na verdade, a pílula. Mas a gente consegue. No meu serviço a gente tem disponível e acaba que eu vejo que as adolescentes têm uma preferência, muitas vezes. Lembrando que a doutora Renata vem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, do Hospital Pedro Ernesto, que também é uma referência em várias áreas, inclusive em planejamento familiar, né? Agora, se tornar pai ou se tornar mãe, já é suficiente ou tem a força de fazer com que alguém amadureça? Certamente muda muito, né, na vida desse casal. Tem uma maturidade, só que é uma maturidade muito rápida, né? O que ele levaria lá dos 10 aos 18 anos, pelo menos para construir, ele tem ali uma coisa muito rápida. Então, é claro que ficam brechas, falhas nessa formação que ele vai ver mais tarde, na própria personalidade, reflexos nos filhos, e é isso. Que o risco da adolescência, né, da gravidez na adolescência, não é um risco físico, é um risco social, né? É um risco dessas possibilidades de amadurecimento que ficam... No caso deles, jovens de 20 anos, né, que já não são mais tão adolescentes assim, já são jovens, né, já não são adolescentes. E também, de certa forma, essa gravidez pega eles de surpresa no momento em que eles estão definindo estratégias na carreira profissional, na vida, eles têm que mudar de estado, né? Você mostra bem isso, assim, esse menino, esse fotógrafo, o Matt, passa por isso, né? Não, sem dúvida, mas eles conseguem construir um pensamento e uma reflexão sobre a decisão. Isso eu acho muito interessante. Eu acho que o jovem não tem essa capacidade, o mais novo, o adolescente, né? E eu acho que essas questões são mesmo, né? Assim, a mulher que ela engravida porque ele vai embora, né? E que é uma proporção muito pequena do adolescente, porque tudo é não planejado mesmo, passa geralmente pelo inconsciente. A mulher que quer e engravida para ter o namorado perto. Por outro lado, é interessante a discussão, porque ele em nenhum momento se sentiu traído por ela engravidar. Porque, na verdade, ele também não estava usando a camisinha, né? Mas muitos homens delegam essa função para a mulher, enquanto eles deviam também, né, ser responsáveis. Eu estava ali vendo o filme e pensando nessa comunhão deles que não é verdade, tão fácil. isso fica muito nas mãos da mulher ainda, inclusive a decisão de usar ou não, né? De levar a camisinha ou de... Deixam na mão da mulher e depois, quando a mulher engravida, na verdade, poxa, você engravidou. Agora, no caso deles, eles tiveram amplo e total apoio da família, né? A família deu um festão de casamento e tal, champanhe e toda a estrutura. Que ele bebeu rapidamente. Que ele bebeu rapidamente, a menina ainda foi mais educada, né? Levou um tempo. Agora, isso é uma realidade também aqui no Brasil, quer dizer, claro, não estou comparando economicamente, mas no geral, psicologicamente, as famílias dão esse apoio, já entendem mais, porque 30, 40 anos atrás era um absurdo a filha engravidar, né? Tem uma mudança, se a gente for mais antigamente, o normal era engravidar logo após a menstruação. E se a gente for lá para o outro século... Casava cedo. Então depende isso bastante, mas é uma realidade, na verdade. Nos lugares socialmente menos favorecidos, isso até é uma realidade. Elas olham já. A mãe, muitas vezes, foi uma mãe adolescente. 70% da gestação a gente vê que a mãe foi adolescente. Elas já cuidam do vizinho, do irmão mais novo. Elas já têm uma experiência de maternidade. Isso nem é um susto tão grande. Isso faz parte já, ainda, né? Ainda faz parte dessa realidade, que eu acho que quando a gente vai criando uma coisa mais desenvolvida e mais educação, a gente vai conseguindo mudar um pouco essa realidade. Reverter isso, né? Ela ganha um status social ali, né? De ser mãe, de verdade.
É uma escolha também. Bom, doutora Renata Aranha, muito obrigada por sua participação e principalmente por suas informações aqui. Tá bom, prazer enorme. Bom, então você fica agora com o Globo Universidade, logo depois o Conexão Futura volta para a gente falar sobre saúde das mulheres. Até já!